Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 23. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 23. Iremos ler do verso 44 ao verso 46. Quem achou diz amém. Não precisa se levantar. Lucas, capítulo 23, do verso 44 ao verso 46. E nos diz assim: Já era quase a hora sexta. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E então Jesus clamou em alta voz, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, Jesus expirou. Amém? Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, nós agradecemos pela palavra a qual o Senhor nos concede nessa noite. E pedimos, ó Deus, a tua orientação, te pedimos a tua iluminação, para que nós possamos extrair, ó Deus, verdades desse texto, que venham nos auxiliar, Senhor, na compreensão, que venham nos auxiliar, ó Deus, em correções necessárias em nossas vidas, que venha nos auxiliar a termos atitudes de comunhão contigo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, o título da mensagem de hoje é Está Consumado. Quando a nossa irmã Elisângela iniciou aqui a direção do culto, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o texto que foi lido por ela, que falava sobre alguns sentimentos, né, que nós temos, e muitas vezes esses sentimentos eles entram em conflitos, mas o amor ele precisa prevalecer. Isso é uma realidade diante daquilo que Deus propôs para as pessoas. O outro momento que eu quero pontuar é exatamente o hino de número 25 do cantor cristão, que foi entoado pela igreja, dirigido pelo nosso irmão Elson, que nos diz: que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida Ele não negou. Nos deparamos diante de duas manifestações amorosas que foram apresentadas aqui e que tem uma ligação muito clara e muito forte com o texto que nós lemos, levando em consideração que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele fez por amor. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi nada mais, nada menos do que o amor de Deus para conosco. Amor esse que assumiu uma responsabilidade, que assumiu uma postura, que assumiu uma atitude, que para ele em si foi prejudicial, que para ele em si foi dolorosa. Todavia essa atitude trouxe para cada um de nós a oportunidade de termos uma segunda chance aos pés do Senhor. Quem de nós nunca adquiriu uma dívida? E dívida essa que é difícil de pagar. Quem de nós nunca extrapolou o limite do cartão de crédito? Pastor, saiu do amor de Deus e vai começar a falar sobre finanças. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Existem dívidas, amados, que nós adquirimos em nossas vidas, que é muito difícil pagar, principalmente dívida de cartão de crédito. Aquela dívida que você começa a pagar o valor mínimo e nunca chega ao fim. E cada mês que passa, essa dívida vai gerar juros em cima de juros,
E a bola de neve só faz aumentar. Pecado é assim. Pecado nos deixa negativados. Você pode vender tudo que você tem, mas você não consegue pagar essa dívida. Você pode fazer tudo que você tem ao seu alcance, mas você não consegue pagar a dívida do pecado. Sabe os sacerdotes, lá no Antigo Testamento? Uma vez por ano eles entravam lá no Santo dos Santos, faziam sacrifício de animais, apresentava holocaustos a Deus, só que não era suficiente, não quitava a dívida do pecado do homem. É a mesma coisa do cartão de crédito. O cara vai lá, todo mês, paga o valor mínimo, mas não quita a dívida. Mas para que a dívida seja quitada, precisa haver um sacrifício. Você precisa parar de sair no final de semana, você precisa parar de comer aquilo que é mais caro, você precisa parar de ir ao shopping, você precisa economizar. Não é assim? E isso não é um sacrifício? Para que você possa juntar um dinheiro e chegar lá e pagar o valor todo do cartão de crédito. Pecado é a mesma coisa. Havia necessidade de um sacrifício. Só que quem fez esse sacrifício não foi eu e nem foi você. Quem fez esse sacrifício foi Jesus. Segundo o texto que nós lemos, amados, Lucas ele escreveu e disse que Jesus se entregou à morte para conceder vida ao homem. E a dívida que anteriormente se pagava como o valor mínimo do cartão de crédito, a dívida que o sacerdote, que o sumo sacerdote apresentava em holocausto, né? Sacrifício que era apresentado em holocausto anualmente e não quitava toda a dívida, agora ela foi quitada, ela foi paga. E a morte de Jesus foi o preço pago para que nós pudéssemos ter vida. O preço pago pela sua dívida, que você não conseguia pagar, foi pago por Jesus. O texto, ele apresenta aqui, o texto que nós lemos de Lucas, capítulo 23, verso 44 ao verso 46, ele apresenta três implicações muito fortes sobre a morte de Jesus. A primeira implicação se encontra no verso 44, aonde ele vai afirmar aqui, irmãos, que a morte de Jesus, de alguma forma, ela trouxe julgamento. Mas esse julgamento foi para o povo judeu. Olha só o que é que nos diz o verso 44. Era quase a hora sexta. E a escuridão, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Verso 45. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Rasgou-se pelo meio aquilo que para o judeu separava o lugar santo do lugar santíssimo, que impedia com que o povo judeu tivesse acesso à presença do Pai. Segundo a Bíblia, né, segundo as Escrituras, Deus havia planejado enviar Jesus para que o mundo fosse salvo por ele. No entanto, amados, havia necessidade de um reparo, havia necessidade de um pagamento, havia a necessidade de um sacrifício para que os pecados da humanidade, os pecados do povo, os pecados dos escolhidos de Deus, os pecados dos eleitos do Senhor fossem quitados, fossem pagos. E então o que é que Deus faz? Deus escolhe, dentre todas as nações, uma nação específica, para que ele pudesse apresentar o seu poder, para que ele pudesse apresentar a sua pessoa. Lembra o que é que
Deus diz para Moisés, quando Moisés diz para o Senhor: Senhor, se esse povo perguntar, quem foi que me enviou lá para poder libertá-los? E então Deus diz para Moisés: diga ao povo que eu sou vos enviou. Eu sou foi quem mandou você ir lá para poder libertá-los do cativeiro do Egito. Então Deus escolhe exatamente o povo hebreu, para que desse povo o Senhor pudesse se relacionar, e ao longo da história Deus pudesse se apresentar e se revelar, de forma que o clímax dessa revelação, o ponto mais alto dessa revelação, seria exatamente o sacrifício de Jesus. Deus chama Abraão para que ele e sua família pudesse gerar uma grande nação, e para que dessa família Deus pudesse levantar o seu rebento, para que dessa família Deus pudesse levantar o seu escolhido, para que dessa família Deus pudesse levantar o seu Cristo, o seu Messias, o seu ungido. Israel teria um grande privilégio em ser o portador da palavra de Deus, o portador da graça de Deus. Só que no meio do caminho, irmãos, houve um problema. João capítulo 1, verso 9 ao verso 11. Essa era a luz verdadeira que ilumina a todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Entretanto, o mundo não o conheceu, mas ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é que nós vemos aqui? É que o próprio povo que foi preparado por Deus, o próprio povo que foi escolhido por Deus, para que dele gerasse o Salvador do mundo, não reconheceu Jesus como Salvador. Não reconheceu Jesus como Filho de Deus. Quando nós vemos nos jornais notícias que expressam atos de violência entre familiares, isso nos deixa aterrorizados. E foi exatamente isso. Jesus ele foi perseguido pelos seus, Jesus ele virou alvo de sofrimento pelo seu próprio povo, por aqueles que, pelo contrário, eram para louvar a sua vinda, eram para agradecer a Deus por ele ter surgido. Mas assassinaram a própria criação do Pai. Mateus capítulo 27, verso 24 ao verso 26. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas ao contrário, a desordem aumentava, Pilatos então pegou água, lavou as mãos na presença da multidão e disse: eu estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é vossa. E então o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós, e também caia sobre os nossos filhos. E depois de ter açoitado Jesus, entregou para que Jesus fosse crucificado. E aí, irmãos, quando isso aconteceu, quando Jesus foi crucificado, o texto nos diz que trevas duraram meio-dia até as 3 da tarde, que o céu se escureceu. E isso representava exatamente o fato de Deus estar se entristecendo com aquilo, e o fato da justiça de Deus estar caindo sobre aquele povo. Olha, vocês se tornaram responsáveis, vocês assumiram essa responsabilidade pelo sacrifício do Filho de Deus. Que o sangue dele possa cair sobre as nossas cabeças e sobre a cabeça dos nossos filhos. Foram as palavras daqueles judeus que estavam ali ovacionando para que Cristo fosse crucificado, para que Cristo fosse açoitado, para que Cristo fosse morto e calado. Amós capítulo 8, verso 9, verso 10. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, eu farei o sol se pôr no meio-dia, em plena luz do dia, eu escurecerei a terra,
eu transformarei as suas festas em velório, os vossos cânticos em lamentação. E farei que todos vocês vistam roupas de luto e raspem a cabeça, e farei daquele dia um dia de luto por um único filho, e o fim dele é como um dia de amargura. Ou seja, a justiça de Deus estava caindo sobre aquele povo, porque aquele povo assumiu a responsabilidade pela morte injusta do Filho de Deus. A segunda verdade implícita no texto é que a morte de Jesus tornou o sacrifício, tornou os costumes, tornou a lei obsoleta. O que é isso? Olha só. No capítulo 5 de Mateus, no verso 17, Jesus disse assim: não pensem que eu vim revogar a lei, não pensem que eu vim anular a lei, tá? Ele vai dizer aqui a lei e os profetas, ou seja, as escrituras, o Antigo Testamento. Eu não vim fazer isso, mas eu vim cumprir, eu vim dar pleno cumprimento. Jesus cumpriu tudo aquilo que falava a respeito dele. Todo o cerimonial, os sacrifícios de animais, que representavam o sacrifício que posteriormente seria apresentado, que foi o sacrifício do próprio Cristo. Toda a simbologia que os judeus, de certa forma, veneravam, foi cumprida por Jesus. Toda a aliança do Antigo Testamento foi cumprida por Jesus. E tornou-se então uma nova aliança, tornou-se então um novo concerto entre Deus e os homens, por meio de Jesus. O que acontece aqui, irmãos? Eu me lembro, quando, eu não sou tão velho assim não, tá? Pelo contrário. Mas eu me lembro quando os telefones celulares se popularizaram. Meu pai comprou um, ainda lembro o nome, DPC 380. Era um tijolão assim, que você puxava a antena, tinha quase 1 metro de antena, e você abria a parte de baixo. Faz sentido nós usarmos hoje um aparelho como esse? Não faz sentido. Ele se tornou obsoleto. Ele se tornou ultrapassado. Mas ele tem serventia? Sim. Ele funcionou, ele atendeu para o período o qual ele foi fabricado? Sim. Nós não podemos simplesmente dizer que ele não tem valor. Mas não faz sentido utilizarmos nos nossos dias. Quando nós nos deparamos com essa verdade extraída do texto, que a morte de Jesus tornou o sacrifício judaico obsoleto, é como se nós comparássemos exatamente esses dois aparelhos celulares. Aquele DPC 380, de um aparelho mais novo que nós podemos utilizar, de um smartphone. Não faz sentido nós seguirmos os costumes judaicos, não faz sentido nós fazermos sacrifícios, não faz sentido nós fazermos observações de festividades como se fazia no Antigo Testamento, sendo que Jesus, ele já está entre nós, sendo que tudo aquilo que esses cerimoniais apontavam era a figura de Cristo, e Cristo já veio. E Cristo se entregou por nós na cruz. E Cristo morreu. E Cristo ressuscitou. E Cristo disse ao Pai: Pai, está consumado. O trabalho que eu tinha a fazer para que as pessoas fossem salvas, para que as pessoas tivessem os seus pecados perdoados, já foi cumprido. Então não faz mais sentido eu retornar. Não faz mais sentido eu ler um jornal de ontem. Eu ler um jornal de 3, 4, 5 dias atrás. Para que eu possa me manter atualizado. Não faz mais sentido.
Por isso não faz mais sentido eu seguir o cerimonial judaico. Por isso não faz mais sentido eu fazer sacrifícios. Por isso não faz mais sentido eu seguir a lei. Porque a partir desse momento, a minha salvação, ela se torna resultado da graça de Deus. É um favor imerecido. É a história do bolo de chocolate na geladeira. Não vou contar, cadê a irmã Célia? Não vou contar não, irmã Célia. Mas é a história do bolo de chocolate na geladeira. Eu não mereço. Mas eu recebo. Eu não mereço a salvação. Mas Deus me concede. Olha só o que é que nos diz Hebreus, capítulo 10, verso 11 e o verso 12. Todo sacerdote que se apresenta a cada dia para realizar as funções e oferecer com frequência os mesmos sacrifícios, eles são incapazes de eliminar os pecados. Ele, ao contrário, depois de ter oferecido um único sacrifício pelos pecados, sentou-se para sempre à destra de Deus. O autor da carta aos Hebreus fazendo exatamente esse comentário. Olha, lá os sacerdotes que apresentavam frequentemente os sacrifícios, e eles faziam constantemente isso porque esses sacrifícios não tinham o poder de eliminar, eles eram insuficientes, eles eram incapazes de perdoar os seus pecados. Porém, ele, Jesus, ele se entregou em sacrifício uma única vez, e essa única vez foi eficiente, essa única vez foi eficaz. Essa única vez foi necessária para que os meus pecados, para que os seus pecados fossem perdoados, e como prova disso hoje, ele se encontra assentado à destra do Pai. É por isso que os sacrifícios, eles se tornaram obsoletos. A terceira verdade explícita no texto é que a morte de Jesus foi suficiente para nos religar a Deus. A morte de Jesus foi suficiente para religar o homem a Deus. Verso 46. E então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, Jesus expirou. A palavra dita por Jesus foi tetelestai. Está consumado. Chegou o fim. Acabou. Vou tentar trazer isso aqui de uma forma mais prática. O último dia de limpeza do templo depois da nossa reforma. Cadê a irmã Célia que está sentada lá no fundo? A irmã Célia estava aqui trabalhando a toda prova. Foi extremamente cansativo, não foi, irmã Célia? Extremamente estressante, né? Mas quando terminou, a senhora disse assim: acabou. Não preciso fazer mais nada. Está consumado. O trabalho chegou ao fim. Quando Jesus disse isso, amados, na cruz, quando Jesus estava ali nos últimos momentos de sua vida, ele expressou exatamente essas palavras: Senhor, o trabalho que eu tinha nas minhas mãos, o trabalho que eu tinha que executar, está consumado. Não tem mais nada a ser feito. As pessoas que forem alcançadas por esse evangelho não precisam fazer mais nenhum tipo de sacrifício. As pessoas que forem alcançadas por essa mensagem de cruz, por essa mensagem de amor, não precisam de nenhum outro ser, de nenhum outro alguém para alcançar a presença de Deus. Observa que no começo do texto que nós lemos, o texto vai nos dizer que o véu do templo que fazia a separação entre Deus e o homem rasgou-se de alto a baixo. E isso representava exatamente essa conclusão do sacrifício de Cristo, que removeu exatamente o pecado que fazia a separação entre nós e Deus.
É como se Jesus estivesse construindo uma ponte. E quando Jesus concluiu essa ponte, Jesus disse assim: está consumado. O trabalho acabou. A ponte está pronta. Nós fomos religados a Deus. O meu trabalho, que foi pagar a sua dívida, já foi feito. Jesus levou sobre os seus ombros todos os nossos pecados. Jesus levou sobre os seus ombros todas as nossas falhas. Jesus levou sobre os seus ombros coisas terríveis que nós fizemos e fazemos. Jesus levou sobre os seus ombros a culpa que nos condenava a uma eternidade longe da presença de Deus. Isaías capítulo 55, verso 5 ao verso 7, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado em virtude das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, e por suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho, mas o Senhor, Ele fez cair sobre Ele toda a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como um cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías aqui está fazendo alusão ao sacrifício de Jesus, ao sofrimento de Jesus, representado ali pelos cordeiros que eram sacrificados pelos sacerdotes. Jesus confirmou a sua obra, irmãos, sendo que 3 dias após o seu sacrifício, ele ressuscitou. E se Cristo não tivesse ressuscitado, diz o apóstolo Paulo, a nossa fé seria sem sentido. A nossa fé seria em vão. A verdade do Evangelho não poderia ser autenticada. Pessoas morrem todos os dias, mas elas não ressuscitam. Mas Cristo ressuscitou. E Cristo nos toma em teus braços, como o cuidado de um pai ao tomar os seus filhos em seus braços. Cristo olha para nós com seu olhar de paz, com seu olhar de amor. E não vê os nossos erros, mas Ele vê o nosso ser. Ele vê o nosso coração. E Ele está disposto a mudar a história das nossas vidas. João, na sua primeira carta circular, ele vai dizer, para que aqueles ouvintes daquela carta, para que aqueles cristãos, para que aquelas pessoas confiassem em Deus, para que aquelas pessoas compreendessem que Cristo é aquele que perdoa os nossos pecados, que perdoa as nossas falhas. Eu não sei qual que é a tua realidade hoje, não sei o que é que você fez, Cristo sabe. E Cristo diz assim, eu não estou olhando para isso não. Eu estou olhando para você. Eu quero concluir, amados, essa mensagem fazendo aqui uma citação baseada na carta de Paulo aos Romanos. A propósito, foi o texto que nós concluímos o estudo na última quinta-feira. Romanos capítulo 8, verso 1, verso 2, verso 15, 17, 29, 30,
38 e 39. Eu recomendo você ler até o Romanos todo. Que nos diz assim: portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, vocês não receberam o espírito de escravos para recair em temor, mas vocês receberam o espírito de filhos adotivos. Você lembra o que é que João disse lá no seu evangelho, no primeiro capítulo? Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí aqui, Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: olha, vocês não receberam o espírito de escravos, não, mas vocês receberam o espírito de filhos adotivos. Deus adotou vocês, Deus escolheu vocês, e Deus ama vocês, pelo qual nós chamamos Abba Pai. Essa expressão, Abba, é uma expressão muito íntima, a qual os hebreus chamavam seus patriarcas. Se nós pudéssemos traduzir hoje, é claro que não é uma tradução literal, é como um pai, um filho que chega para o pai e diz assim: papai. Sabe o baiano que chega para o pai e diz assim: painho? É uma expressão forte que nem essa. Deus nos adotou, Deus nos escolheu e Deus nos trouxe para sermos seus filhos. Nós chamamos Abba Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar de que somos filhos de Deus, e que somos filhos e também somos herdeiros, e herdeiros em Deus, e co-herdeiros com Cristo, pois sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Sabe tudo aquilo que Jesus recebeu, toda a glória que Jesus recebeu, Paulo está dizendo aqui que conosco não vai ser diferente, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A gente herda junto com Jesus. Porque os que de antemão Ele conheceu, Ele também predestinou a serem conformes à imagem do Filho, a fim de ser o primogênito entre todos os irmãos. E aqueles que predestinou, Ele também chamou. E os que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou. O que é essa justificação aqui? É exatamente Deus dizendo assim: olha, você não é mais culpado pelo seu erro não, porque Jesus assumiu o seu erro e levou com Ele na cruz. Então você não é mais responsável pelos atos errados que você cometeu, porque Jesus assumiu isso sobre as costas dele e levou isso na cruz. E quando eu olho para você, eu não vejo mais os seus pecados, mas quando eu olho para Jesus, eu vejo todos eles sobre as costas de Jesus. Ele os justificou e também glorificou, pois eu estou convencido de que nem a morte, de que nem a vida, de que nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestados em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Entende a dimensão do amor de Deus para com sua vida? Jesus, Ele pagou a dívida que nós tínhamos, e a dívida que nós não tínhamos condições de pagar. E a única coisa que Ele nos exige é sermos gratos por isso. Eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença
e nos alegramos porque o teu amor é tão grande, Senhor. Fazemos, ó Deus, nossa as palavras do apóstolo Paulo ao dizer que o teu amor é tão grande que chega a nos constranger, que chega a nos deixar envergonhados, porque nós não somos merecedores, ó Pai. Porque nós não temos, ó Deus, força para nos mantermos íntegros, nós não temos força para nos mantermos limpos muitas vezes, mas a Tua palavra vem e diz que se nós formos infiéis, o Senhor Deus permanece fiel, mas todavia isso não é motivo para que nós venhamos vivermos de qualquer jeito, não, mas é motivo para que nós venhamos refletir sobre a dimensão do Teu amor. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua paz, pela Tua salvação, ó Deus, pela Tua atenção sobre nós, de forma que sentimos, ó Deus, que somos abraçados pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor, que o Teu Espírito tenha falado, ó Deus, aos nossos corações nessa noite. E que nós não venhamos, ó Deus, sair deste templo da mesma forma que a gente entrou, mas que a Tua palavra, Senhor, ela possa nos desafiar a sermos pessoas melhores. Que a Tua palavra, ó Deus, ela possa nos desafiar a ser pessoas mais parecidas com o Teu Filho amado Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha nos desafiar a fazermos uma aliança de amor contigo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.